Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, nesse vídeo vou trazer para vocês um pouco de confluência que você pode analisar com os indicadores, com a ideia, com o raciocínio que o raio-x preditivo traz através da análise de volume deles, com a análise que nós fazemos nos nossos indicadores, nos indicadores Fênix. Então, galera, um videozinho muito top que vai ajudar você que já opera com análise do raio-x preditivo. Se você quer ter confluência ainda mais para operar com mais confiança, ter gatilhos muito mais claros, é só me chamar para poder pegar os indicadores Fênix. Mas você vai ver que dá para trabalhar muito bem a análise dos dois. Eu não costumo utilizar os dois, pois às vezes o do raio-x preditivo não dá a confluência que eu necessitava para poder pegar a operação. Às vezes ele diz uma coisa e um diz outra, mas às vezes pega confluências. Então eu vou mostrar a vocês uma das confluências que eu considero muito interessante para operar, beleza? Então, se você gostou do tema, se você gostou do vídeo, deixa aquele like logo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Lembrando que os indicadores aqui do raio-x preditivo vão estar disponíveis lá no nosso grupo do Telegram. Só entrar na descrição do vídeo e baixar lá, beleza? É o indicador, ó, Status Bar, que é esse aqui, que é a regra de coloração, que é só inserir nos candles e no volume financeiro. E esse outro indicador aqui, que é o indicador ICOF, o indicador ICOF de frequência. Esse indicador aqui, ó, tá com os parâmetros na primeira aqui, no primeiro de cima, tá com valor 15 e o tipo de onda 1, e o de baixo, ele tá com os parâmetros 75 e o tipo de onda 1. Então também eu vou explicar um pouco de como é que funciona a análise que a gente consegue interpretar desses indicadores. Então, galera, assista o vídeo até o final para entender tudinho. Galera, raio-x preditivo ele tem uma base de análise que é totalmente voltada para o volume, né? Oferta e demanda. Então, o que é que ele faz aqui, ó? O indicador de volume, ele mostra para a gente quando existe atuação elevada através do volume, analisando o que as barras vermelhas e laranjas, que é onde tem um volume elevado, e barras amarelas têm um volume relativamente normal, branca e azul, um volume baixo. Então, eu sei que quando acontece barras vermelhas e laranjas, o que pode estar acontecendo? Players devem estar se posicionando no mercado. Só que é muito difícil você saber se aquele player está se posicionando para continuar um movimento ou se ele está se posicionando para fazer uma reversão de movimento. Então, precisa ter um pouquinho de análise de outras coisas, contexto, para poder pegar operações baseadas no volume. Por exemplo, aqui, ó, tivemos uma lateralização, tudo aqui analisando o raio-x preditivo. Ó, o que a galera do raio-x preditivo basicamente analisa? Eu tenho aqui uma lateralização, uma acumulaçãozinha, e eu tenho um rompimento dessa lateralização com barra amarela e barra laranja. Rompimento da lateralização com barra elevada, com uma alta elevação de volume. Então, tem atuação de player aqui para fazer o rompimento dessa região. Então, o preço vinha em queda, fez uma acumulação para continuar o movimento. Então, aqui, se você analisa somente a análise que o raio-x preditivo fornece, você poderia pegar a venda tranquilo, porque aconteceu aqui uma barra de volume, né, rompendo uma lateralização. Então, você conseguiria pegar. Até porque, se você olhar as frequências, ó, todas as tentativas de subir aqui, frequenciazinhas, elas estavam muito pequenas, ó. A de baixa estava um pouquinho maior do que a de alta. Então, quando ele rompe com volume elevado, mostrando isso no status bar, além de estar mostrando também no volume financeiro, você poderia pegar essa operação. Nos indicadores Fênix, galera, já está mostrando aqui claramente que está em tendência de queda através do nosso oscilador, está lá vermelho a frequência, e no rompimento, ó, na verdade, antes do rompimento, nós já sabíamos que o preço iria cair. Por qual motivo, galera? Ó, veja, todo momento aqui o preço estava chegando na região sem volume.
Vou deixar assim para não ficar muito diferente de lá. Ó, todas as vezes ele estava chegando o quê? Sem volume, tentando subir sem volume. E antes de romper aqui, ó, ele já estava aqui sem volume nenhum de compra, ó, esgotado na força compradora, já não tinha volume nenhum. Então, quando você consegue visualizar o rompimento com a frequência, com o volume maior do que o de compra, ficando abaixo da média de exaustão, estando na tendência que o histograma já está mostrando, confirmaria a nossa operação. Veja que não é tão diferente da análise do raio-x preditivo, porém, eu acho que aqui fica um pouco mais claro, né? Outra coisa importante a sinalizar que acontece aqui, ó, é essa barra vermelha, uma barra de atuação grande, de movimentação grande. Então, essa barra ela pode ser que tenha um player se posicionando. O preço continua caindo, ó. Então, se você está naquela operação vendida, deu a barra vermelha, o player está movimentando para fazer o preço cair. Só que isso pode não ser desse jeito, totalmente, né? Esse posicionamento do player aqui entrando, pode ser que seja um posicionamento para depois fazer uma reversão. No caso, exaustão, né? Já que estava em um movimento de queda muito grande. Então, aqui, provavelmente, houve stops acionados por conta da lateralização, né? E fez o preço fazer essa movimentação com essa barra vermelha aqui de grande. Aconteceu a barra vermelha, o preço continuou caindo. Se você olhar na frequência, o volume deu um pico muito grande, um pico muito elevado comparado às frequências anteriores. Ó. Isso aqui no indicador ICOF, que é frequências, né? Então, frequências de pernada. Então, essa pernada aqui teve essa frequência muito grande, porque teve também uma alta elevação de volume. Quando isso acontece, depois ele continua caindo, só que com frequência muito pequenininha de queda. Eu gosto mais de, se fosse para eu analisar, eu analisaria mais o de 15 do que o de 75. Porque você veja que aqui, ó, você consegue ver claramente que ele monta uma região de suporte, claramente aqui uma acumulação, uma lateralizaçãozinha, ficando sem frequência de queda, ó. Deu a frequência muito grande e depois fica sem frequência. Essa frequência muito grande que aconteceu aqui, geralmente o pessoal analisa como o quê? Como exaustão, que justamente bate com a nossa análise, que é aqui, ó, do nosso indicador também de volume, também de frequência. Mesmo estando com essa frequência de queda forte aqui no nosso histograma, acontece esse pico de volume, ó, pico de volume, a mesma coisa que aconteceu nessa frequência, só que aí o preço continua a tentar, ó, cair, mas não consegue. O volume de venda foi perdendo força aqui, depois começa a entrar a atuação compradora. Aí é onde você consegue enxergar claramente o nosso gatilho, ó, que você tem aqui volume comprador ficando acima da média de exaustão, entrando para dentro do canal, sem volume nenhum de venda, ó. Quando ele volta a ficar acima, a gente tem o quê? Um gatilho para fazer uma compra. Se você analisa em conjunto com o raio-x preditivo, você vê que não tinha frequência depois desse pico elevado aqui de frequência de queda. E você tem aqui também, ó, rompimento dessa lateralização com uma barra amarela, que é uma barra elevada, né, com volumezinho elevado, permitindo pegar uma operação na compra. E o que que o preço faz? Dá uma lateralizada aqui ainda. Aqui, ó, fica com uma frequênciazinha pequena e depois consegue fazer a movimentação. Se você analisa a frequência um pouco mais abaixo, ficaria um pouco confuso, porque entra a frequência grande na queda, ó. Então lhe atrapalharia na análise e você acabaria saindo da operação, acreditando que a frequência de alta dessa movimentação foi grande e depois começou a diminuir a frequência de alta e depois cresceu a de queda. Se você analisou só esse daqui, viu que aqui ficou sem frequência e depois continuou subindo. Então, o de 75 eu não acho muito interessante de analisar, por não bater tanto a confluência. Veja que essa daqui bate muito mais com a que a gente tem no nosso operacional, ó. Porque aqui ele dá o nosso gatilho para comprar, ficando acima da média de exaustão depois dessa correção sem volume, e até o nosso histograma para de ficar vermelho, né, ó, depois que a gente já está na operação. E quando ele faz essa correção aqui, ó, tentando cair, você vê claramente que não tem volume nenhum de venda, não tem força vendedora. O histograma também, lá no nosso indicador do raio-x preditivo, mostra que não tem volume, não tem força. Então você poderia operar comprado aqui, ó, continuar nessa operação com tranquilidade. A mesma coisa foi no nosso método. Você veja que aqui eu ficaria tranquilo,
nessa operação comprado aqui, porque não tem volume vendedor para continuar a queda. Então, houve o quê? Exaustão nessa força que aconteceu aqui, ó. Uma exaustão, o preço continuou caindo, pois tinha acionados os stops, e aqui o cara se posicionou no fundo e fez o preço subir. E veja justamente aonde o preço parou, na barra vermelha, que foi aonde teve posicionamento. Se você olhar no nosso operacional, nos indicadores Fênix, essa região aqui, o preço vem e vem diminuindo o volume de compra. Ó. Chega aqui, não tem mais volume comprador, fica bem pequenininho a frequência. Mesmo querendo entrar numa frequência de alta no histograma, você vê que o volume comprador ó, já não tem, ó segurando numa região que monta uma resistência sem volume comprador, você vê que a gente ficaria preso aqui e teria que sair da operação. Porém, já tinha pago aqui, ó, mais de 500 pontos na alta, na queda pagou mais de 500 pontos também, então você ficaria muito tranquilo aqui operando com o nosso operacional ou até mesmo analisando os indicadores aqui do raio-x preditivo. Precisa de um pouco mais de análise para fazer aqui do raio-x preditivo, pois o gatilho eu acho que às vezes não fica tão claro. Por exemplo, aqui no nosso método, teve vendinha aqui, ó, buscando 200 pontos. Aqui no método do raio-x preditivo não ficou tão claro. Ah, seria uma venda na região da barra vermelha. Sim, mas não mostrou uma fraqueza e o preço subiu, ó, sem mostrar uma força compradora. Então, ficou aqui sem volume, sem força, venderia aqui. Também não teve gatilho claro assim através de candle de barra vermelha, amarela. Então, e acontece, veja que acontece barras amarelas em região de topo. Ó. Às vezes você que não tem uma leitura aprofundada de análise de volume, vai pensar que aqui o preço vai continuar subindo, ou aqui o preço já vai reverter aqui, o preço volta e tal. Porque se você tentar pegar barras amarelas, laranja, ou até mesmo vermelha, sem analisar o contexto, sem analisar a região, sem analisar o que o preço está mostrando para você naquele momento, você vai acabar pegando uma operação de stop. Então, por isso que eu acho importante analisar os indicadores Fênix para você poder ter uma noção. E ele não depende dessa análise do volume, né? Eu não dependo dessas barras amarelas, vermelhas para poder fazer a operação. Existem algumas confluências, existe sim, que dá para fazer a operação em conjunto, porém, você fica limitado se ficar só bitolado a essa análise aqui. Mas é uma análise muito importante, muito interessante, que funciona muito bem, analisando o volume, a frequência, que funciona se você tiver um tempo de tela para interpretar bem essas barras amarelas. Por exemplo, essa barra amarela aqui, ó, de ignição, foi uma barra interessante para o preço movimentar na alta. No nosso caso, a nossa barra aqui de gatilho seria um pouquinho antes, até antes da barra amarela, por conta de que antes ele veio testar aqui o suporte sem volume nenhum de venda, por isso permitiria a gente fazer a nossa operação de compra e segurar essa operação de compra, já que não tem volume de venda, e eu conseguir levar esse trade lá em cima. Se você compra na barra amarela, você veja que o preço ficou segurando aqui, ó, e não mostrou nem força compradora. Mostrou um pouquinho de força compradora aqui, nem foi tanto. E depois a força vendedora e compradora ficaram brigando. Talvez, se você analisa só a frequência, você sairia da operação e não seguraria esse resto de trade. E por isso que eu falei, o histograma aqui de 75 é ruim, mostrou o contrário, né? Ó, mostrou força na venda, então você ficaria preocupado e sairia da operação. Então, galera, isso é um pouquinho de confluência que você pode tentar interpretar com os indicadores do raio-x preditivo. Então, galera, esse é o operacional Fênix, esse aqui é o operacional do raio-x preditivo. Tem muita coisa similar, tem muita coisa parecida, mas é totalmente diferente a interpretação. Se você saber analisar do raio-x preditivo, você pode ter confluências com o do indicador Fênix. Então, se dá para operar desse jeito, dá. Vai ter mais confluências? Ah, pode ser que sim. Então, fica interessante, galera, operar os dois em conjunto. Então, é esse vídeo, galera. Queria mostrar a vocês um pouquinho da nossa análise, do que a gente faz com os indicadores Fênix, o que a gente pode analisar também em conjunto com outros indicadores, por exemplo, aqui os de volume do raio-x preditivo, a análise que o raio-x preditivo trabalha,
que dá sim para operar em conjunto eles. Eu prefiro operar analisando uma coisa só, mas aí vai a critério de cada um. Se você já opera com raio-x preditivo e quer os indicadores Fênix para poder dar confluência a essa análise, só chamar no WhatsApp ou no Telegram. Tem preço promocional para você, beleza? Também estamos com preço promocional na mentoria. É só chamar no WhatsApp ou no Telegram para saber mais sobre isso, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Falou!